Na última aula, criamos aqui a nossa classe mesa, né? Vimos que as classes são uma implementação de um modelo e criamos então aqui a nossa classe mesa, que é o modelo então do nosso problema, que é o restaurante caseiro hipotético. Um objeto, ele é a instanciação de uma classe, ou seja, ele é a materialização de uma classe. Vamos criar aqui no nosso pacote código-fonte, clicando com o botão direito, novo, um pacote para organizar, vamos chamar esse pacote de principal. Dentro desse pacote, clicando com o botão direito dele, novo, classe Java, vamos criar uma classe. Classe tem que sempre começar com o nome maiúsculo. Vamos chamar essa classe de principal também. Vamos finalizar aqui. Essa classe principal, para a gente poder trabalhar com ela aqui e iniciar o nosso aplicativo, vamos criar aqui um método em Java que é chamado de método main. Ele define o ponto onde vai iniciar a execução do seu programa. Um objeto nada mais é do que uma referência a uma classe, ou seja, ele é uma variável do tipo de uma classe. Então vamos criar aqui uma variável do tipo da classe mesa. Definimos uma variável chamada mesa1, certo? E ela vai ser do quê? Do tipo mesa, ou seja, ela vai conter tudo que existe em mesa, os atributos e vai poder acessar os métodos da classe mesa. Agora precisamos definir o que contém objeto do tipo mesa. Com new você está criando, ou seja, instanciando um objeto e atribuindo esse objeto à variável mesa, que é do tipo da classe mesa. Então você criou um objeto e atribuiu ele para uma variável. Isso aqui, então, mesa1 acabou de se tornar o seu objeto. Você acabou de materializar o seu objeto. Então, se é só um modelo, eu posso utilizar esse modelo para criar vários objetos. Então, simplesmente eu posso vir aqui, ó, criar uma nova variável do tipo mesa, chamar essa variável de mesa2 e atribuir um novo, então new. Então, toda vez que eu colocar o new é um novo objeto do tipo mesa. Então, com o new eu criei um novo objeto e estou colocando esse objeto dentro da variável mesa. Então, isso aqui é uma instanciação de objeto. Então, posso criar aqui quantos objetos forem necessários. Se você observar aqui no nosso problema, temos aqui, ó, o gerente ele tem apenas 6 mesas no quadro branco dele, ou seja, no restaurante dele tem apenas 6 mesas. Mas e se ele resolver expandir o negócio dele e aumentar a quantidade de mesas? Como ele vai fazer para adicionar aqui as mesas? Bom, já aqui na programação orientada a objetos, isso é muito simples. Basta simplesmente ele criar um novo objeto. Então, mesa 3 vai ser o quê? Um novo objeto de mesa. Então, criou um novo objeto e assim ele pode criar quantas mesas ele forem necessárias. Ele não está mais preso a simplesmente essa quantidade de 6 mesas aqui. Ele pode adicionar quantas mesas, porque a partir do modelo que foi criado, mesas, ele pode criar diversos objetos. E todos esses objetos contêm todos os atributos, todos os campos que foram definidos na classe. Então, se cada um contém esses atributos, podemos então atribuir valores para esses atributos. Em Java, para poder acessar alguma coisa que está dentro de um objeto, eu vou colocar ponto, ele vai mostrar tudo que eu posso acessar dentro de objetos. O que está em negrito são os métodos ou as variáveis que eu criei dentro do objeto. Bom, como as minhas variáveis lá foram colocadas como private, ou seja, elas só podem ser acessadas dentro da minha classe, certo? Então, private eu só posso acessar daqui de dentro. Como eu estou instanciando um objeto fora da minha classe, então eu não posso acessar essas variáveis, tanto é que elas nem aparecem aqui, certo? Então, os meus métodos são públicos. Então, eu posso acessar eles. Por que colocamos os atributos como private? Para garantir que ninguém de fora dessa classe mesa vai poder alterar esses atributos. Porque quem conhece a mesa e sabe como esses atributos devem ser alterados, é somente a classe mesa.
Então, quem conhece o objeto é a classe. Então, quem vai saber alterar eles são os atributos. Se eu simplesmente colocar aqui um atributo como public, vamos colocar aqui como public, para mostrar para vocês. Ó, agora o atributo aparece ali para mim, ó. Tá aqui, ó, de verde, ó, em negrito e em verde. Certo? Então eu poderia simplesmente vir aqui e atribuir qualquer valor para ele livremente. Então meus dados não ficariam totalmente seguros, porque quem sabe manipular esses dados é somente a mesa. Então por isso que deve ser private aqui no nosso problema aqui. Então o modificador de acesso é para garantir a segurança desses dados aqui. Criamos um método que sabe como atribuir valores a esses atributos. Então criamos aqui os métodos set aqui, set cerveja, quilogramas, refeição, refrigerante 2 litros, criamos os métodos que sabem como atribuir valores. Então vamos atribuir aqui o quilograma refeição. Então você pode observar que o set quilograma refeição, ele pede aqui como parâmetro um valor decimal, como ele tem aqui a double quilograma refeição. Então eu tenho que passar um valor decimal como parâmetro. Então, quer dizer o quê? Estou chamando o método da classe set quilograma refeição, esse método que sabe como colocar lá, como atribuir valor, como colocar o valor no atributo quilograma refeição, certo? O objeto aqui de fora eu não sei, eu simplesmente chamei o método e ele que vai fazer esse trabalho para mim. Então, e esse objeto está implementado dentro da classe mesa. Então, é ele quem sabe como fazer isso. Então, chamei o método, passei os parâmetros necessários e pronto. Eu não preciso saber como ele vai proceder. Simplesmente uso o que já está definido dentro dele. Isso é chamado de encapsulamento, ou seja, os dados da mesa estão contidos dentro da mesa. E para acessar esses objetos, estou acessando através de métodos. Então, eu não preciso saber como ele vai fazer isso. Tá? Então, isso é o princípio de encapsulamento. Certo? Então, esse valor vai ficar dentro do meu objeto e eu vou acessar ele somente através dos métodos. Eu não preciso saber como esse método vai fazer isso. Mas aí você pode pensar assim. Estou chamando o mesmo método passando valores diferentes. Será que ele não vai sobrepor esse valor? Ou seja, vai substituir esse valor? Bom, então vamos ver aqui. Vamos escrever esses valores na tela então. Então vamos utilizar aqui já o padrão do Java, que é para escrever na tela. Pode perceber que depois que ele executou, está lá, mesa 1, está lá, 0,88. Mas se eu estou chamando o mesmo método, como é que esses valores ficaram armazenados? Bom, criamos objetos. Um objeto é a instanciação, ou seja, a materialização de uma classe. Então, cada objeto, ele é único. Ele contém, os atributos que estão dentro dele são uma cópia do que está dentro da classe. Então, eu posso atribuir valores diferentes se são objetos diferentes. Então, isso é um conceito de encapsulamento, ou seja, todos os dados de um objeto são de inteira responsabilidade do objeto, ou seja, estão contidos dentro desse objeto. Isso é chamado de encapsulamento. Isso garante a segurança também da informação. Então, garantimos a segurança de duas formas. Os dados estão contidos todos dentro de cada objeto e eles podem ser acessados somente por métodos dentro da classe mesa, que são os únicos que sabem como trabalhar, como manipular esses atributos.